Olá, muito bom dia. Muito bem. O TV Esportes desta quinta-feira começa destacando a abertura oficial da Vila Olímpica em Paris. O espaço vai abrigar aí mais de 14 mil pessoas, incluindo 9 mil atletas nesta Olimpíada, que começa em 8 dias com a cerimônia de abertura. Delegações da Colômbia, Austrália e Tailândia foram as primeiras a entrar no complexo. Alguns atletas brasileiros também já chegaram. A obra começou em 2021 e conta com 82 prédios, 3 mil apartamentos e 7.200 quartos para receber mais de 15 mil atletas durante as Olimpíadas, com 207 delegações e Paralimpíadas, com 185 países. A Vila Olímpica fica às margens do Rio Sena, no subúrbio parisiense. O valor da obra foi estimado em 2 bilhões de euros, ou seja, mais de 12 bilhões de reais. Muito bem, a gente vai seguir com os Jogos Olímpicos e seguir em Paris, porque os Jogos Olímpicos ainda não começaram. Mas o TV Esportes hoje vai conversar com o professor Luiz Rollin, ele mesmo, ele que está lá na capital francesa e vai dar um panorama e a expectativa da capital de Paris, que está respirando os Jogos Olímpicos, ele que é do grupo de estudos olímpicos da PUC, da Universidade aqui do Rio Grande do Sul, e nada melhor do que estar in loco, né, professor? Como é que Paris está respirando os Jogos Olímpicos? Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde, como é que vamos todos aí? Direto de Paris para vocês, aqui num lugar histórico para os Jogos Olímpicos, e que é a Universidade Sorbonne, onde foi então recriado, né, a ideia de voltar os jogos para a era moderna. E isso, para mim, é o que Paris já está mostrando aí para o mundo. Esses jogos realmente vão ser jogos históricos. É a terceira vez que Paris está sediando e todos os locais de competições são em locais importantes para Paris. A Torre Eiffel, enfim, todos esses locais vão sediar diferentes eventos, e isso está sendo um grande diferencial aqui para Paris. A gente já percebe a grande movimentação de pessoas que começa a chegar e começa já a sentir, né, o quanto o evento faz parte da cidade, né? Diferente de outros que muitas vezes fica muito longe da cidade, Paris decidiu fazer o evento no seu coração, no centro da cidade. Muito bem. Então tá muito bom aqui, tá muito interessante. Bacana, professor. Bom, como tu falaste, né, você está num local emblemático, Paris tem vários momentos emblemáticos justamente nos Jogos Olímpicos, e o grupo de estudos de Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, aqui na PUC, tem mais de 20 anos. E como isso é importante para o desenvolvimento dos esportes olímpicos aqui no Rio Grande do Sul, né, estar em loco, né, apreciando também essa competição, professor? É muito importante, né? Nós viemos aqui com um grupo de 3 professores e apresentar os resultados das nossas pesquisas que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? Lembrando que a gente teve um ciclo olímpico bem extenso, porque em Tóquio nós não tivemos presença de público, né? Foi uma época de pandemia. Então, estar aqui, estar em contato direto, né, com o evento, com as pessoas que realizam o evento, também compartilhando com outros pesquisadores, isso contribui muito para que nós podemos avançar nas nossas pesquisas e também desenvolver elas mais aplicadas à nossa sociedade, como a sociedade gaúcha. Bacana. Bom, hoje, nesse momento, quantos professores da própria universidade estão aí, também desse grupo de estudos Jogos Olímpicos, estão contigo, professor? Então, eu já estou aqui. Esportes que muitas vezes eram talvez tradicionais, mas é necessário também uma atualização, né, professor? Os Jogos Olímpicos servem também para isso, né? Uma atualização de modalidades esportivas, né? E esse o grupo de estudos também realiza esse estudo, como tu está falando aí do skate, o próprio breaking, enfim, são modalidades que vão atualizando os Jogos Olímpicos. Isso também vamos dizer assim, é um legado que os Jogos Olímpicos também deixam, né, professor? Exatamente, né? Nós estamos aqui na terceira edição. Paris, junto com Londres, é a única cidade que vai receber pela terceira vez os Jogos. A última vez que Paris recebeu foi em 1924, então nós estamos falando de 100 anos atrás. E não há evento, não há um evento esportivo que dure tanto tempo sem estar atualizado e estar conectado com a sociedade atual. E hoje as modalidades urbanas
e nelas encontram, né, o skate, o breaking dance, a própria escalada esportiva, a entrada do surf. Todas essas novas modalidades rejuvenescem, né, o movimento olímpico, e a partir disso ele continua sempre atualizado, né, pelo menos nesses aspectos de uma conexão, principalmente com as gerações mais jovens. Exatamente. A formação de público também, né? Não deixa de formar o público de pessoas se interessando por modalidades esportivas, ou seja, praticar o esporte, né? De alguma maneira é uma forma, né? É incentivar o incentivo à prática de esporte, né? Isso que a gente precisa também entender, né? Os Jogos Olímpicos, ele é um grande produto do Comitê Olímpico Internacional, mas também, ao mesmo tempo, ele é uma grande ferramenta que potencializa, né, o impacto do esporte em diferentes comunidades ao redor do mundo. Então, o fato de rejuvenescer com diferentes modalidades cria oportunidades de novas pessoas estarem entrando nesse movimento e, com Legal. isso, também usufruindo de vários aspectos. Professor, para o público em geral conseguir ter acesso aos debates do próprio grupo de estudos dos Jogos Olímpicos, até mesmo vocês criaram um podcast, né? Vocês têm uma rotina desses estudos e de apresentação. Como o pessoal pode ter acesso? Bom, nós temos, né, as nossas redes sociais, o @GPO-PUC-RS, que nós vamos divulgando, né, toda a nossa viagem aqui, tudo que vai acontecendo, novidades. E também nós temos o podcast Debates Olímpicos, onde a gente entrevista diferentes personalidades do esporte, professores, atletas, treinadores, e a gente faz sempre essa conexão entre aquilo que nós vamos estudando com o que é a realidade e a prática diária de quem está lá desenvolvendo o esporte. E através do podcast a gente consegue ampliar o nosso alcance para a comunidade em geral e entender melhor como é que funciona esse mundo esportivo e olímpico. Opa, show de bola! Professor Luiz Rolim, do Grupo de Estudos Olímpicos da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, direto de Paris, da Universidade de Sorbonne. Muito obrigado, boa sorte para nós, bons estudos, boas Olimpíadas. Um grande abraço, valeu. Um grande abraço, obrigado por ter vocês aqui. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Vamos falar de futebol agora. Na Segundona Gaúcha, o Monsun e Pelotas garantiram ontem um lugar nas semifinais da competição. Emoção e drama não faltaram no estádio Altos da Glória, em Vacaria. No final, como sempre, a alegria de uns, tristeza de outros. Com o Pelotas avançando para as semifinais e deixando pelo caminho o time de melhor campanha na fase de grupos. No tempo normal, a equipe dos Campos de Cima da Serra conseguiu devolver os 2-0 do jogo na Boca do Lobo. Foram 2 gols do meio-campista Vinícius Kiss aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 17 da etapa final. Com tudo igual no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis. O Glória saiu na frente, enquanto o Pelotas desperdiçou as 2 primeiras cobranças. Depois, foi a vez de o Leão da Serra errar a pontaria por 3 vezes consecutivas. Entre defesas dos goleiros, bolas no travessão ou isoladas para as arquibancadas, a conta acabou 3-2 para o Lobo. O adversário do Pelotas na próxima fase será conhecido hoje à noite, no duelo entre Inter de Santa Maria e Veranópolis, no estádio Presidente Vargas. Garantido nas semifinais também está o Monsun, que ontem superou o União Frederiquense por 2-1 no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Os gols só saíram no segundo tempo. Cris Magno, aos 2 minutos, e Luiz Morales, aos 21, marcaram para o Trovão da Zona Sul da capital. Jonathan Chula, aos 18, chegou a empatar para o Leão da Colina. O primeiro confronto do mata-mata em Frederico Westphalen tinha terminado com uma igualdade a 1 gol no placar. Nas semifinais, o Monsun irá encarar Passo Fundo ou Lajadense, que vão pelear logo mais no estádio Vermelhão da Serra. Mais futebol agora feminino. As gurias do Grêmio entram em campo daqui a pouco em busca de um lugar nas semifinais do Brasileirão Sub-20. Já as meninas do Inter garantiram ontem a vaga na semi, após uma nova vitória sobre o Minas Brasília. Donas da melhor campanha na competição, as coloradas ganharam por 1-0 no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O único gol da tarde foi marcado por Ingrid Piauí aos 3 minutos do segundo tempo.
Estou muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus por a vitória e por ter feito o gol. Agradecer ao meu técnico e a todo o time por ter confiado em mim. E só tenho a agradecer. Estou muito feliz e agora é semifinal. Vamos! No duelo de ida, no Distrito Federal, as gurias alvirrubras tinham praticamente assegurado a classificação com uma goleada de 4-0. O Inter ainda não sabe quem irá defrontar nas semifinais. Será São Paulo ou Flamengo que vão medir forças nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. As tricolores paulistas ganharam em casa por 1-0 e agora precisam apenas de um empate na visita às rubro-negras. Hoje também é dia de torcer pelas gurias do Grêmio, que pegam o Botafogo no estádio Newton Santos a partir das 3 horas da tarde. No primeiro duelo, entre as equipes em Eldorado do Sul, as tricolores foram superiores e chegaram a abrir 2-0 no placar. Mas duas desatenções permitiram a reação do time carioca, que buscou a igualdade. Passando pelas botafoguenses, as gremistas vão encarar Fortaleza ou Corinthians por um lugar na final do campeonato. Começou nesta manhã na cidade alemã de Mannheim o World Tour Finals de clubes de punhobol. 2 clubes gaúchos com 3 times participam da competição. A Sojipa de Porto Alegre está representada pelas equipes masculina e feminina, enquanto a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo enviou apenas o time masculino. As meninas sojipanas foram as primeiras a entrar em campo, fazendo a abertura das finais do World Tour contra o Kreuzlingen, da Suíça. O confronto pelo Grupo A foi muito equilibrado, com as porto-alegrenses só conquistando a vitória no quinto e decisivo set, por 11-7. No final, 3-2. Ainda nesta manhã, a Sojipa fez seu segundo jogo com nova vitória por 3-0 sobre o Grieskirchen, também da Áustria. Já os guris da Sojipa enfrentaram os austríacos do Enns no seu primeiro jogo e o resultado não foi bom. Sofreram um 3-0, parciais de duplo 11-6 e 11-8 no terceiro. Atual campeã da competição, a ginástica começou com força, atropelando o time masculino do Grieskirchen. Fecharam o jogo em 3-0 em cima dos suíços, parciais de 11-7, 11-4 e 11-7. Hoje à tarde, os gaúchos voltam a jogar invertendo os adversários. A ginástica encara o Enns e a Sojipa busca a recuperação contra Grieskirchen. Nós vamos ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã ao 12h15. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau.